Bom dia, pessoal! Vamos começar aqui mais uma live do Fala aí Roots. Hoje a gente vai continuar falando sobre ombro, sobre tendinite e bursite, que são duas condições que normalmente aparecem aqui das pessoas com dor no ombro. Ah, meu ombro dói porque tenho tendinite, porque tenho bursite. Apareceu lá no meu exame que eu tenho tendinite no ombro, bursite no ombro, enfim. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e saber até que ponto isso realmente é importante, a tendinite e a bursite. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Estou um pouquinho atrasadinha, hoje aqui, desde ontem não para de chover, até as luzes estão ligadas, tão escuro que está aqui. Tá bem assim, João Pessoa. Eu gosto, eu sou do time chuva, pelo menos o climazinho, né? É bom pra ficar em casa, né? É bom pra assistir live também. Dá um climinha. Bom dia, Milene, Rayana, Estefânia, Belfrazani, Richard, Jaqueline. Um monte de gente aí entrando pra gente conversar sobre ombro. Sei que tem alguns físios aqui. Também sei que tem pessoas que não são físios, são pacientes. Pra gente discutir. A gente vai falar sobre esse tema. Vou também mostrar uns exercícios que normalmente eu utilizo aqui com meus pacientes que chegam, né, com tendinite e com bursite no ombro. O que é que a gente vai fazer, o que é que a gente pode fazer por essas pessoas e como vocês em casa aí também podem fazer para aliviar essas dores no ombro, tá bom? Gilberto, Hélia, Jocélia. Vamos lá conversar, gente. Tendinite e bursite no ombro. É bem comum, né? Dor no ombro é algo bem comum, tanto em pessoas que praticam atividade física, como pessoas que não praticam atividade física. Pessoas sedentárias também costumam ter, depois que fazem movimentos com o braço acima da cabeça, principalmente, né? Esses famosos movimentos overhead. Hoje em dia, somos despreparados para levantar o braço acima da cabeça, literalmente. E eu vou falar um pouquinho disso, de explicar o porquê disso, né? Pessoas que praticam crossfit, pessoas que praticam beach tênis, natação, vôlei, também que são movimentos, são esportes overhead, que a gente fala, que precisa fazer esse movimento acima da cabeça, costumam desenvolver e apresentar dores no ombro, aí vão, fazem exame de imagem e aparece lá, tô com tendinite, tendinite do supraespinhoso, tendinite do subescapular, né? E aí fica todo mundo assim, eita, o que é que eu faço? Tenho que ir para o anti-inflamatório para aliviar, aí vai para o anti-inflamatório, muitas vezes não resolve, não passa dor, enfim, né? Então, gente, ombro é uma região aqui que a gente realmente utiliza muito, né? Tudo a gente faz com o braço. Então, quando a gente quer vestir uma blusa, a gente tá ali levantando os braços. Quando a gente quer lavar o cabelo, pentear o cabelo, a gente está utilizando o braço, né? Mulheres, colocar sutiã, também braço. E essas atividades básicas que eu falei são normalmente as atividades que ficam limitadas para quem sofre e tem dor no ombro, né? E por que hoje em dia é tão comum as pessoas desenvolverem dor no ombro? Falei um pouquinho em outras lives e vou falar de novo nessa aqui, tá certo? Basicamente, se eu pudesse resumir, eu resumiria assim. Hoje em dia a gente não estimula mais braço, a gente não estimula mais esse movimento aqui do braço acima da cabeça. No máximo para fazer essas atividades que eu falei, né? Que são tipo assim, nada, né, gente? Lavar cabelo, enfim. Mas assim, atividades que requerem força com o braço assim acima da cabeça, a gente não faz hoje. E a gente fazia antes, Elizabeth? Fazia, gente. Lembra você pequeno aí, se você tinha um avô que morava no sítio, um familiar que morava no sítio, e você ia brincar, você ia fazer o quê? Você ia subir em árvore, não é? Então, o subir em árvore é um dos movimentos que a gente perdeu a capacidade de fazer, a gente perdeu o estímulo de fazer, e é um movimento que é saúde para o ombro, tá? O fato de se pendurar, o fato de o quê? Segurar em alguma coisa e fazer força para puxar você para cima. E esse movimento fazia o quê? A gente estimular vários músculos importantes aqui da região do braço, aqui da região do tronco também. Por exemplo, o grande dorsal, que é o famoso músculo que faz com que a gente faça aquela flexão, né? A barra.
a flexão na barra, o pull-up, se a gente for levar aí para o CrossFit. E a gente não tem mais esse estímulo. E esse músculo aqui era um dos músculos super importantes para manter a saúde do ombro. Então a gente não faz mais hoje em dia. O que é que a gente faz hoje em dia? Mais uma vez, a gente fica trabalhando na frente do computador ou no celular ou assistindo televisão. Basicamente é isso que a gente faz. Então, a gente não tem mais os estímulos necessários para que a musculatura do ombro, ela se mantenha organizada, ela se mantenha ativa, ela mantenha a sua coordenação. Simplesmente porque a gente não estimula mais, né? E se a gente não estimula, se tudo começa a ficar desorganizado, o que é que eu tenho em consequência? Eu tenho dores, né? E aí eu pego uma pessoa que tem esse estilo de vida que a gente está conversando aqui, de passar muito tempo na frente do computador, de não fazer nenhum estímulo para o braço, e ela vai e se inscreve, por exemplo, para uma aula de CrossFit. Só que essa pessoa, provavelmente, ela não tem ainda o preparo básico. E muitas pessoas já entram querendo fazer tudo aquilo ali que podem. Fulaninho está fazendo, é bonito, eu vou lá e quero fazer também. E normalmente essas pessoas que ignoram o básico e querem logo ir para o avançado, elas tendem também a se machucar, tá? Então, um fator que a gente falou aí é o fato de não ter essa musculatura mais estimulada, nem organizada. O segundo fato também é a questão da mobilidade. Vocês sabem que eu sempre trago aqui a questão da mobilidade à tona, porque é verdade, é o que eu encontro aqui todos os dias na Roots, tá certo? Pacientes com dor no ombro por falta de mobilidade. De mobilidade aonde? Tanto na mobilidade do próprio ombro, como também mobilidade aqui na região torácica e tronco. Por quê? Porque a gente está o tempo todo com o braço fechado. Se a gente está o tempo todo com o braço fechado, imagina como se você tivesse engessado aqui nessa posição. Porque é o que a gente faz, né? Aqui no celular, comer, basicamente é isso que a gente faz. Então, se a gente está o tempo todo aqui com o braço fechado, o nosso corpo ele vai se engessar, né? Se moldar nessa posição. Então, a gente não consegue mais o quê? Levantar o braço de tanta rigidez que tem essa região aqui do tronco, tá? E aí as pessoas, obviamente, muitas não sabem disso, mas querem começar uma atividade física, o que é bom, né? Aí vai também, por exemplo, agora aqui a moda, beach tênis. Atendi ontem um paciente aqui com o ombro bem machucadozinho devido ao quê? A um excesso de volume de treino de beach tênis. E ele é o quê? Completamente rígido aqui. Para esse paciente, eu estou trabalhando soltar esse tronco dele, porque está sobrecarregando o ombro, porque está gerando uma tendinite no ombro. Não porque o músculo do ombro é fraco, tá? Não porque ele tem literalmente um problema real no ombro, mas porque tanto que isso aqui ele é fechado, ele é travado, quando ele vai lá para o beach tênis tentar fazer o quê? Por exemplo, os ataques, os ganchos, os smashes, sei lá os termos que eles utilizam lá no beach tênis, toda vez que ele vai requerer levantar essa mão aqui acima da cabeça, é esforço demais para o ombro. Por quê? Tá travado, por quê? Não sobe. E aí eu começo a o quê? Sobrecarregar o ombro. E aí eu começo a desenvolver tendinite, bursite. E a nossa reação primária, a primeira reação que a gente normalmente tem é o quê? Vou tomar um anti-inflamatório, né? Para diminuir aí essa inflamação. Que na verdade não existe inflamação na maioria dos casos, tá, gente? A tendinite a gente chama, mas na verdade muitas vezes é uma tendinopatia. O quê? Uma alteraçãozinha lá no tendão, mas não necessariamente eu tenho inflamação. Aí a pessoa toma um anti-inflamatório e não melhora. Por quê? Porque não tem inflamação. Aí a pessoa vai lá e quer fazer para físio choquinho no ombro, ultrassom no ombro. Esquece ombro, desfoca do ombro. Se a pessoa tem isso aqui travado, você pode fazer o tratamento que for para o ombro em si, que não vai resolver, não vai melhorar. Você pode fazer em casa o exercício que for para ombro, para melhorar essa mobilidade do ombro, para melhorar, alongar os músculos do ombro, não vai resolver. Por quê? Porque o problema não está no ombro. O ombro está sofrendo uma consequência do quê? Do seu tronco rígido, que não deixa seu braço subir, tá?
Então, muitos casos de tendinite e bursite no ombro não são um problema de ombro, tá? São problemas principalmente de região torácica, peito fechado, essa região aqui lateral do tronco também, e o que? Mais presa, que não me permite levantar os braços, tá? Então, a gente tem exercícios que podem ser feitos para soltar essa região aqui do tronco e começar a te dar o quê? Liberdade para voar, liberdade para mexer seu braço acima da cabeça. Então, você não vai ter o quê? Sobrecarga no ombro, sua dor vai diminuir e você vai ficar feliz e fazendo suas atividades todas de novo, tá certo? Puxando para o esporte, você vai conseguir o quê? Dentro do CrossFit, por exemplo, pegar a barra lá e levantar sem muita dificuldade, sem muita sobrecarga, né? Você vai conseguir ir lá para o beach tennis, fazer os ataques, sabendo que o quê? O seu corpo ele tem liberdade para fazer esses movimentos. Sabendo que seu corpo tem o quê? Condição plena de aguentar essa demanda, né? Além do braço ser rígido quando a gente vai para o esporte, tem a própria carga, a própria demanda do esporte em si. No CrossFit você tem que colocar o quê? Uma carga acima da cabeça. Não é só levantar o braço puro, é pegar um peso e colocar acima da cabeça. Então é uma sobrecarga dupla, tripla, quádrupla, né? Pessoas que não são ativas, por exemplo, teve paciente aqui que sentiu o ombro quando foi trocar uma lâmpada. Por quê? Passou um certo tempo, foi trocar a lâmpada não, foi ajustar a lâmpada, aquelas lâmpadazinhas de Natal, foi na época do Natal, ano passado, tá? Essa paciente específico. E ela passou muito tempo com os braços aqui levantados, né? Só que ela não tem esse estímulo, ela não tinha essa condição. Então, ela, além de ter uma limitação aqui, como ela também era sedentária, a musculatura dela, o quê? Fadigou muito rápido. Então, isso acabou o quê? Sobrecarregando o ombro, gerando um processo de dor, que no exame dela apareceu que era uma tendinite. Mas não era uma tendinite, o problema não era o tendão em si, tá certo? Doía naquela região do ombro, tava lá no exame que ela tinha uma alteração do tendão? Sim. Apareceu lá que ela tinha uma alteração na bursa? Sim, mas aquilo ali era consequência do quê? Rigidez do tronco, falta de estímulo de subir o braço. Então, a gente teve que fazer exercícios para acionar a musculatura, essa grande dorsal que eu falei no começo da live. A gente teve que fazer exercícios para soltar essa região aqui lateral do quadril. E aí, sim, a dor dela foi resolvida. Sem medicação, tá certo, gente? Zero medicação. Sem precisar ir para academia fortalecer ombro. Tá certo, gente? Sem demandar muito tempo para começar a melhorar a dor. Coisa aí de 2 sessões, a dor dela já estava pelo menos 70% menor. Por quê? Foi feito o estímulo no lugar certo. Foi feito o estímulo na região que deveria ser feita. Tá certo? E só uma coisinha básica que eu esqueci de falar também aqui para vocês. O que é bursite? Que eu sei que tem muita gente que não sabe. Que pergunta, não, eu tenho uma bursite, mas não sabe bem o que é. Bursite, gente, é a seguinte, o nosso corpo ele é muito sábio, né? Deus criou de uma forma muito inteligente. Para evitar que eu tenha o atrito do tendão com uma parte de osso, eu tenho uma almofadinha embaixo, tá certo? Essa almofadinha embaixo, ela é meio cheia de água, vamos resumir assim, para justamente evitar esse atrito que iria irritar os tecidos, iria irritar o tendão. Quando eu tenho uma sobrecarga na região, eu vou ter o quê? Um aumento de líquido nessa bolsinha, porque o corpo entende que ele precisa ficar com o colchãozinho mais fofinho para evitar ainda mais o atrito, tá? Vamos dizer assim, a gente pode resumir dessa forma. E aí, quando essa bolsa enche de mais água, a gente vai ter e desenvolver a bursite, que é um aumento da água dentro da bolsa, tá certo? E é só isso, tá? E não adianta você focar em querer fazer nada com a bolsa, não adianta. Você tem que entender o quê? Os profissionais de saúde que estão te acompanhando também tem que entender o quê? O que é que está fazendo aquela bolsa colocar mais água ali. Por que aquela bolsa está inchadinha? Por que aquele tendão está irritado? Entendeu? O porquê é a solução.
A bursite e a tendinite são só consequências. Focar nisso aí, você não vai resolver o seu problema. Vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai ficar com dor, aumentar seu tempo parado, tá certo? Basicamente isso. E aí, voltando agora para a parte prática, gente, como é que a gente pode avaliar, como é que a gente pode saber se o tronco da gente é preso ou não? Eu tenho 2 exercícios que eu gosto muito de fazer aqui para descobrir isso, tá certo? Com certeza vocês já viram aqui no meu perfil, que é o reloginho. Lembra do reloginho? Quem estava na live do aulão também viu esse movimento aqui, que é a gente ficar aqui, ó, deitado, de lado, segurando as pernas, o braço aqui fica caído e a gente tenta fazer esse movimento aqui, ó, de giro e volta, tá? Nesse movimento em si, a minha mão ela tem que estar o tempo todo em contato com o chão. Os meus joelhos têm que estar o tempo todo juntos. Pessoas que têm essa região aqui, o que? Rígida, bloqueada, o que é que acontece? Elas não conseguem deixar a mão no chão. Acontece isso aqui, ó. Quando eu peço para elas fazerem um reloginho, a mão dela, ó, sai lá do chão, principalmente nessa região aqui. Elas não conseguem descer. Porque aqui tá preso, então aqui puxa o braço dela para cima. Entendeu? Ou elas levantam a mão, ou elas abrem a perna. Para poder tentar deixar esse braço aqui no chão. Então, se você faz esse movimento do reloginho e se você não consegue deixar a sua mão encostando no chão ou se o seu joelho abre nessa posição, é um sinal que você tem rigidez aqui nessa região do tronco. É sinal que você precisa trabalhar a sua mobilidade do tronco para melhorar a dor no ombro, tá certo? Um segundo exercício que eu gosto de fazer, essa live vai ficar salva, tá, gente? Então, se alguém estiver na correria aí, no meio do trabalho, enfim, vocês conseguem assistir depois para ver os exercícios com calma, tá bom? O segundo exercício que eu gosto de fazer como teste para os pacientes para saber se essa região aqui, principalmente essa região lateral aqui, ela é presa ou não, é esse aqui, ó. Posição de 4 apoios. E eu gosto de pedir para a pessoa fazer isso aqui, ó, sentar na lateral do quadril. Só isso. Dessa posição aqui, sentar na região lateral do quadril, sentar na lateral do quadril. Por quê? Quando eu faço esse movimento aqui de descida, eu tenho o quê? Um esticamento dessa região aqui lateral. Pessoas que têm o tronco preso, o que é que acontece? Normalmente, elas não conseguem ir até lá o chão. Para elas conseguirem chegar no chão, normalmente elas têm que dobrar o cotovelo. Ou então elas têm que... Essa mão que está aqui mais longe, normalmente faz isso aqui. Elas não conseguem deixar a mão paradinha. A mão anda. Então é o sinal que ela tem essa região aqui lateral do tronco mais presa, tá? Normalmente elas fazem o quê? Dobram aqui o cotovelo, tá? Ou então andam com a mão. Se você ao fazer esse teste, aconteceu isso com você, você teve que dobrar os cotovelos, você teve que mexer a mão, é sinal que você tem também essa lateral do tronco presa e precisa ser trabalhado. Josibés disse, que bom que vai salvar, já vou começar a trabalhar. Obrigada. Pratica mesmo. E o lado bom disso tudo, gente, é que esses 2 testes que eu faço, também são os exercícios que eu passo. Eles servem tanto para testar, como eles já servem para você, se você falhar nesses testes, começar a estimular. Tá certo? Alguma dúvida em relação à dor no ombro? Fiz e Fabi mandou as palmazinhas, Jerome disse muito bom. Ah, que bom, que tem um monte de gente aqui acompanhando. Se vocês também tiverem dúvidas, gente, sobre alguma coisa relacionada aí à dor no ombro, cai não, celular. Manda aqui que eu respondo, tá certo? Vamos agora pegar esses mesmos exercícios, esses 2 que eu mostrei, e eu quero mostrar a adaptação. Porque se as pessoas não conseguem fazer, elas precisam dar um passo atrás. Elas precisam o quê? Adaptar o exercício para conseguir progredir. Vamos voltar para o reloginho. Deixa eu pegar aqui um negocinho que eu vou precisar.
vou precisar de um bloquinho ou pode ser um livro, tá certo? Eu vou mostrar aqui para aquelas pessoas que fizeram o teste do reloginho, não conseguiram deixar a mão no chão, a mão levantou ou o joelho abriu, a gente precisa fazer uma regressão no movimento. Para vocês depois, com o tempo, e conseguir o quê? Progredir para essa forma tradicional que eu mostrei, tá? Como é que a gente faz, como é que a gente adapta esse exercício, este movimento? Bora lá. Na mesma posição, tá? Deitado de lado. A diferença vai ser que agora eu vou pegar o meu bloquinho ou um livro, tá? E vou colocar aqui, ó, entre os joelhos, para deixar o quê? Uma altura maior entre os meus joelhos. Aí eu deito, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Seguro as pernas embaixo, a mão fica caída aqui e agora eu começo a girar, tá? Sempre manter aqui, ó, a mão em contato com o chão. A mão não pode levantar. Mais uma vez, girou até lá o final. E voltou. Essa é a adaptação que vocês podem estar fazendo. Ah, Elizabeth, coloquei o bloquinho e ainda assim minhas pernas subiram. Coloca 2 bloquinhos, tá? Você vai achar uma altura para que você consiga o quê? Desenvolver o movimento, mas ainda com esse braço no chão. Tá certo? Elizabeth, começou a ficar fácil para mim. Vai tirando os bloquinhos. Elizabeth, eu tô fazendo com os 2 joelhos e tá fácil para mim. Tô conseguindo manter o meu braço lá no chão e os joelhos juntinho. Tá fácil. Tem um jeito de eu progredir? Tem. Se tá fácil para você, bora lá progredir. Ó. Progressão desse exercício vai ser deitado aqui de lado. Primeiro eu tava com os 2 joelhos, não é? Eu tava com o joelho 1 e com o joelho 2. Agora o joelho de baixo estica, fica com a perna lá embaixo. E o joelho de cima vai ficar agora em contato com o chão, tá bom? E aí a mesma coisa, segura aqui o joelho para ele não subir. Mão aqui e gira. E volta, tá? De novo aqui, gira, gira, gira. E volta. Ó, o braço meu sempre no chão, tá bom? Essa é a forma de evoluir o reloginho, certo? Então, mostrei aí qual é a forma tradicional, qual é a forma que adapta para quem acha difícil essa forma tradicional. Eita, meu colarzinho. E mostrei aí qual é a forma avançada para fazer o reloginho, tá? Pontos chaves desse movimento: sempre deixar a mão no chão, não pode levantar, e os joelhos não podem separar, a não ser lá na forma de adaptada que vocês colocam o bloquinho entre os joelhos, certo? Físio Fabi falou: tem um paciente que tem medo de tudo, tem uma escoliose e não quer tratá-la. Explico, mas não entende. Muito desafiador lidar. Cinesiofobia, a gente trata com exposição gradual. O que é exposição gradual? É de pouquinho em pouquinho a gente ir adicionando formas de exercícios primeiro mais fáceis, né? Para ele ver que não precisa ter medo, que ele consegue fazer. À medida que ele for ganhando a confiança, a gente vai adicionando e aumentando a complexidade do exercício, tá certo? Não conheço a história do paciente, enfim, mas cinesiofobia a gente sempre trata com exposição gradual, tá bom? Eu tive um paciente essa semana com cinesiofobia, mas de pé. E aí eu fui mostrando de pouquinho em pouquinho pra ele, ó. Anda, dá 2 passos, que o problema dele era no pé, ele tinha medo de colocar carga. Aí eu disse, ó, anda só essa distância curtinha. Ele, eita, eu consigo. Eu digo, vai e volta, doeu? Não doeu. Vai mais um pouquinho então. Eita, agora eu tô percebendo que eu consigo fazer mais coisa com esse pé. Aí coloquei ele aqui no chão, a gente começou a fazer alguns movimentos. Ele foi vendo que realmente aquilo ali não causava dor, que dava pra ele fazer. E aí ele vai perdendo os medos aos poucos. Mas a gente tem que respeitar realmente o medo de cada paciente e expor de forma gradativa, tá bom?
com o diagnóstico de tendinopatia em ombro. É expor aos poucos, é pedir para fazer coisas básicas. E existe um negócio, vou falar agora aqui mais para ficha, tá, gente? Chamado de foco externo. É você fazer ele esquecer aquele ombro. É dar uma atividade para ele que você vai conseguir trabalhar o ombro como você quer, mas ele não vai perceber que você está trabalhando o ombro. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui para você. Tá certo, Fabi? Olha só, quando eu tenho os pacientes meus pacientes que têm medo de colocar força no ombro, de fazer esforço no ombro, o que eu peço para eles fazerem? Eu peço para eles mudarem de posição no chão. Eles não percebem que eles estão usando o braço, mas eles estão usando o braço. Como assim? Eu peço, por exemplo, para eles saírem dessa posição que eu estou aqui para essa posição que eu estou aqui. E peço para voltar. Percebeu que eu botei força no braço? Ele precisou empurrar o chão para se erguer e precisou apoiar para voltar. Só que eu não vou dizer para o paciente que é para trabalhar o ombro dele, para fazer os músculos. Não, o paciente não precisa saber qual é o meu objetivo. Ele precisa fazer. Tá certo? Então, normalmente eles vão, fazem. Aí depois que eles fazem de algumas repetições, aí eu converso com ele. Percebeu que você fez força no ombro para se levantar e nem doeu? Muitas vezes não dói porque é um exercício bem básico. Aí eles vão começar a assimilar. Eita, realmente eu já fiz. Aí eu mando fazer tipo assim 5 repetições. Eu fiz 5 repetições e não doeu. Entendeu? Isso é a exposição gradativa. Quando ele começar a perder esse medo, aí eu vou aumentando o nível de complexidade do exercício para o ombro e vou até conscientizando ele do que eu estou fazendo. Porque eu quero que ele entenda que ele conseguiu utilizar o braço dele sem problema. Eu preciso trazer essa consciência dele, mas depois que eu elimino ou diminuo o medo. Entendeu? Então você pode bolar aí alguma ideia de exercício que consiga usar o ombro, tá certo? Sem ele saber que ele está usando o ombro. Lá no programa Mobilidade Roots, que vocês vão receber, vocês têm aí mais de 90 combos de exercícios, são vários exercícios que você pode também estar pegando como ideia, tá? Você olha o exercício, você faz em você mesma, para você sentir o que o paciente vai sentir, saber o que vai trabalhar e você conseguir adaptar. Você pode utilizar os exercícios lá do programa para ajudar com seus pacientes também, tá certo? Eu acho que esse aqui é um dos exercícios que está lá no programa, tá sim. Tá numa fase o quê? Na categoria o quê? Iniciante, porque é um exercício bem básico, mas é um exercício que vai ajudar seu paciente a perder o medo aí de colocar carga nesse ombro. Depois você vai evoluindo com ele, depois você vai pensando em peso, em carga. Primeiro, paciente com cinesiofobia, o foco não tem que ser ganhar força, não tem que ser ganhar mobilidade, não tem que ser diminuir a dor literalmente, precisa ser primeiro tirar o medo, tá certo? Então, a gente trabalha primeiro com isso aqui em paciente com cinesiofobia, depois qualquer outra questão física associada com o problema dele, tá bom? Sim, vou realizar isso hoje sem falta. Testa, tá? E eu vou querer saber o seu feedback, tá bom? Lá no programa vocês têm um montão de sugestões de ideias, tá certo? Perdi aqui o fio da meada, não foi, gente? A gente estava mostrando os 2 exercícios aqui para o ombro, para a mobilidade do tronco, né? Que resulta em dor no ombro. Então, eu mostrei como adaptar o primeiro e vou mostrar agora como adaptar o segundo, que é bem parecido também, tá? Olha só. Mostrar aqui pra vocês, a gente vai precisar também do bloquinho ou de um livro, tá certo? Então, o segundo exercício, relembrando, era o que a gente ficava na posição de 4 apoios e sentava na lateral do quadril. Ah, Elizabeth, não consigo fazer. Ah, Elizabeth, quando eu faço, só consigo ir até o meio do caminho. Se eu descer mais, meu cotovelo dobra ou então eu tenho que mexer minha mão. Como é que você pode adaptar isso aí? Você vai sentar no bloquinho. A gente vai o quê? Aumentar a altura do chão, né? Bota o bloquinho aqui do lado, o livro. Posição de 4 apoios. Senta lá na lateral e volta. Senta na lateral, sem dobrar os cotovelos, mantendo os braços sempre esticados, certo? E volta. Começou a ficar fácil? Vai diminuindo essa altura aqui, tá? Pega um livro menorzinho
até o quê? Até você conseguir sentar no chão, literalmente. Sentar na lateral do chão sem compensar, tá bom? Esses 2 exercícios ajudam muito quem tem dores no ombro. Vocês podem começar a fazer aí em casa mesmo, tá certo? Assim que terminar a live, se quiserem testar aí, já testem. Vejam como é que tá a mobilidade de vocês, se o reloginho é fácil, se é difícil. Compara o lado direito com o esquerdo. Testa esse segundo aqui, tá certo? Se é fácil, se é difícil. E aonde vocês tiverem dificuldade, trabalhem. Se vocês não sentem dor ainda no ombro, faz como prevenção, tá? Porque aumenta sim o risco de você acabar desenvolvendo alguma coisa de dor no ombro se tiver essas regiões presas. Já tem dor? Vê se fazendo não ajuda, tá? Esses exercícios não é para gerar dor, não pode. Pode gerar um desconforto. Pode sentir puxar aqui na quadril, aqui na região lateral do tronco. Pode sentir puxar aqui no ombro, um leve desconforto, mas não pode doer, tá certo? Se doer é porque esse exercício não é para você. Aí a gente tem uma outra gama, que não dá para eu trazer tudo aqui, tá certo? Mas para quem tá lá no programa Mobilidade Roots, eles têm uma caixinha cheia de exercícios para eles fazerem, tá certo? São mais de 90 contos de exercício, é muito exercício, tá bom? E iniciante, intermediário e avançado. Então, dá para fazer a festa assim com o programa. E é isso, gente. Eu acho que eu abordei tudo aqui que eu queria. Alguém tem alguma dúvida aí a mais sobre dor no ombro? Físio Fabi, eu vou querer saber, vice, o resultado. Depois, se você quiser compartilhar comigo, eu vou querer saber como é que foi. Mais alguma dúvida, gente, em relação à dor no ombro? Tava lendo aqui em cima, mas eu acho que eu já respondi tudo. Se ninguém tem mais dúvidas, eu quero fazer uma proposta aqui para vocês, uma sugestão. Eu vou colocar isso lá no Stories também. Tati Lepper, como entra no programa? Tati, tem um linkzinho lá na minha bio, tá certo? Programa Mobilidade Roots. Clica lá e você vai ter a explicação do programa. Você vai ter também os planos disponíveis. A gente tem um plano mensal, trimestral, semestral e anual, tá? Uma dúvida que tá vindo aqui muito comum. O que é que muda entre os planos? Só o tempo de acesso. O conteúdo que vocês recebem é o mesmo, independente do plano que vocês escolham, tá certo? Só vai mudar realmente o tempo de acesso. Mensal, trimestral, semestral e anual. Escolhe lá seu plano, se inscreve e você já vai ter aí, adquire o programa e você já vai ter imediatamente o acesso a todos esses exercícios que eu tô falando aqui, tá certo? Tá na minha bio. Claro que sim, vou trazer meu feedback. Show, Fabi! E outra coisa que eu queria sugerir, quer dizer, eu quero perguntar aqui pra vocês e vou fazer nos vídeos depois essa pergunta também, de um programa aqui que eu tô querendo desenvolver aqui no Instagram. Que tal a gente fazer semanalmente aí sessões, pode ser tanto com pacientes, se você é paciente e quer mostrar e que eu, vamos dizer assim, avalie e dê orientações sobre sua dor, a gente pode fazer uma live aqui, ao vivo, no Instagram, tá? Quem quiser que eu tire dúvidas sobre suas dores, é só mandar o convite, tá? Aqui pra gente bater o papo. E se você é físio e quer falar sobre algum paciente específico e tirar dúvidas também, por exemplo, a Fabi fez aqui via mensagem, mas a gente pode fazer isso também aqui dividindo a tela. O que é que vocês acham? Quem é paciente ou físio e gostaria dessa interação aqui comigo, dá um joinha assim e depois vai lá nos stories responder esse questionamento, por favor, que eu vou postar lá também. Porque se tiver muita gente interessada, eu posso começar a desenvolver esse programa aqui, de tirar dúvidas, orientações sobre casos de dor, seja você paciente, seja você físio que quer alguma dica aí relacionada a algum paciente. O que é que vocês acham? Vai lá, Tati. Qualquer coisa, manda mensagem pra mim sobre o programa se tiver alguma dúvida que eu respondo. Tá certo? Me digam, gente, o que vocês acham dessa ideia aí. Massa? Fabi gostou. Eu vou mandar aqui lá nos stories pra gente ter um feedback maior das pessoas, tá certo?
Se o pessoal tiver afim, a gente embola isso aqui mesmo, um bate-papo, pra gente conversar e eu dar aí algumas orientações específicas, bem personalizadas sobre o caso de vocês. Tá certo? Deixa eu ver se eu perdi alguma mensagem, mas eu acho que eu não perdi, gente. Perdi não. Rosa também gostou, Jerome disse ótimo. Show! Então bora lá, vamos lá depois nos stories, deixar o joinha de vocês, dizendo que querem, tá certo? Que aí eu trago pra vocês e a gente bola aqui um horário legal pra gente desenvolver isso. Então, gente, é isso por hoje. Conversamos bem sobre dor no ombro, mostramos exercícios. A live vai ficar salva, tá certo? Pra vocês conferirem depois, se esqueceu alguma coisinha, algum detalhe. Então é só vir aqui na live depois e olhar, tá bom? Desejo a todos um bom dia, agradeço a participação aí de todos e até a próxima. Tchau, tchau!